A paz do Senhor, meus amados irmãos, nessa oportunidade, então, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos falar com os irmãos sobre esse tema, tendo por título Até Quando, Senhor? Que mostra, meus irmãos, a maioria das vezes, né, a expressão das pessoas diante de uma situação difícil, diante de algo que tem perdurado por muito tempo. As pessoas sempre diz esta frase, esse questionamento em relação ao Senhor. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa oportunidade. O nosso texto base está em Abacuque, capítulo 1, profeta Abacuque, capítulo 1, e os hinos relacionados a este tema sugeridos no hino 23, 45 e 42. Vemos aqui então o nosso texto de referência. Eu vou ler somente alguns versículos. Irmãos que tiverem curiosidade e interesse podem acompanhar os outros versículos também deste primeiro capítulo de Abacuque. Veja o que diz aqui o profeta Abacuque nestes versículos que nós selecionamos. Peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão te mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradoras que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com um anzol, e apanhá-los-ás com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso se alegrará e se regozijará. Então vemos aqui o profeta Abacuque trazendo também esses questionamentos, né, diante do Senhor nosso Deus. E dentro desse tema, aí nós vamos estar explorando, meus irmãos, esses quatro subitens aqui, né? Deus desce, Deus se levanta, a ação começa e a ação continuará. Então, meditando aqui, irmãos, o texto de referência, antes de nós entrarmos aqui nos tópicos que nós estaremos falando, vemos aqui o profeta, ele também preocupado com essa questão, né, falando com o Senhor, porque ele estava vivendo numa nação que tinha distorcido completamente aquilo que era o propósito de Deus, né, para as suas vidas,
E isso já nos traz, irmãos, uma aplicação nos dias de hoje, porque o Senhor nosso Deus, ele tem o propósito para cada vida, para cada nação, para cada situação que nós vivemos e que foi estabelecida, tem um propósito, né, para a família, para a igreja, tudo, meus irmãos, está muito bem claro, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo da igreja, qual é o propósito e objetivo da família, qual é o propósito e objetivo de uma nação, de uma ou qualquer instituição que é criada. Então, tudo isso está muito bem claro, né? E claro, né? Qual é o propósito do homem. Então, irmãos, isso está muito bem estabelecido, né? E muitas vezes o que acontece é que esses propósitos são distorcidos, né? Nós vemos isso. O propósito da igreja é distorcido, o propósito da família é distorcido, o propósito da nação em si é distorcido. E o profeta Abacuque, ele está questionando ao Senhor, porque ele está diante desta situação, ele é um profeta e ele está proclamando a palavra do Senhor, e ele fala com o Senhor, né? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás, questionando aqui ao Senhor, né? Ele diante de tanta opressão, e o que nos chama aqui muita atenção, ele está falando aqui de coisas que nós estamos enfrentamos nos dias de hoje, né? Como destruição, violência, e ele fala aqui também sobre a contenda e o litígio, isso daqui relacionado, né, em relação à administração, política. Então, isso tudo está incluído aqui nesse questionamento, irmãos, do profeta Abacuque. E no versículo 4 chama muito a atenção, né, porque ele nos diz aqui, né, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Veja, irmãos, isto é uma realidade que nós estamos vivendo, né, porque o que foi estabelecido em nossa nação, os três poderes, o judiciário, executivo, legislativo, e espera-se então que eles possam conduzir a nação da melhor maneira possível, mas muitas vezes isso fica, né, aquém daquilo que nós realmente precisamos. E é justamente esse o questionamento, né, de Abacuque. Por que está acontecendo isso? Né? Por que essa violência? Por que todos esses problemas? Mas vemos aqui o Senhor, até o versículo 4 é o questionamento dele. E versículo 5 em diante, o Senhor, ele fala através de Abacuque para ele esperar. Olha, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Né? Então, irmãos, muitas vezes a gente se depara com isso, né? Falando aqui de tudo aquilo que nos cerca, quer seja a atividade, muitas vezes eclesiástica, né? Tudo aquilo que é instituído tem o seu propósito específico, mas muitas vezes o que acontece, né? Esses propósitos são distorcidos, né? E são criados outras instituições totalmente fora, né? Daquilo que o Senhor nosso Deus estabeleceu. Então, o que é importante, irmãos, o que é essencial, é aquilo que foi estabelecido por Deus e veio ser também ratificado pelo Senhor Jesus, porque tudo aquilo que nós vemos, né, que foi falado através do Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele confirmou todas as coisas, e
espera-se que assim então as pessoas elas possam estar seguindo esses ensinamentos, né? Porque na verdade o Senhor Jesus veio corrigir as distorções que tinham sido feitas, né? Que tinham sido estabelecidas por Deus. Então aqui o profeta ele começa a entender, né, que o Senhor é aquele que tem a sua maneira, o seu tempo de agir, e Deus ele começa a falar aqui com Abacuque para ele é, ficar atento, né, porque o Senhor ele realmente iria fazer, né? O Senhor não estaria totalmente apático, né, a tudo aquilo, né, porque muitas vezes as pessoas dizem, né, diante de uma situação de calamidade como essa que nós estamos passando, uma situação de que alguém assim sofra uma, um problema tão grande, né? E muitas vezes as pessoas são onde está Deus, né? Por que Deus permitiu? Por que está acontecendo isso? Né? Então, irmãos, vamos ver aqui que o Senhor, ele está atento, mas é o tempo dele, né? O momento dele está agindo, então vemos que o tempo de Deus é totalmente diferente, né? E vemos o profeta aqui lhe dizendo, né? Porque faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Então, vemos aqui, irmãos, como que é importante nós entendermos o agir de Deus, né? E não muitas vezes queremos questionar ou achar que Deus está tomando um rumo, ou Deus está fazendo algo assim que não é certo, né? Então vamos ver aqui que Deus ele vai agir dentro do seu propósito. E vemos aqui esses 4 tópicos, irmãos, em que vamos entender como que o Senhor ele pode agir, né? Deus desce, Deus se levanta, a ação começa e a ação continuará. Glória a Deus. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, desse Deus desce, que está aqui em Êxodo, capítulo 6, versículos, Êxodo, capítulo 3, versículos 6 ao 8. E esse contexto aqui é o contexto de Moisés, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e o Senhor, nosso Deus, aparece, né, nessa passagem que os irmãos conhecem muito bem. E no versículo 6, Deus diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Senhor aqui, nosso Deus, falando de todos os antepassados. Eu sou o Deus de teu pai, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, né? Ele foi lá se aproximar para ver o que estava acontecendo, mas era a manifestação da glória de Deus. Então aqui, irmãos, o que nós estamos vendo já é o início, né? Deus descendo, ou seja, a ação de Deus, né? Começando chegou o momento, né? da ação de Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então chegou o momento, irmãos, né? Eles passaram aqueles 400 anos ali no Egito, e agora chegou o momento, né? Então eles estavam sofrendo, eles eles passaram por perseguições, passaram por grandes problemas, né, de escravidão, e com certeza, irmãos, durante esse tempo, esses 400 anos, quantas vezes alguém
né, não poderia estar dizendo, mas onde está o Senhor nosso Deus? Onde está o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Onde está o Deus de José, que fez tantas coisas através de José? E eles ficavam, né, contando isso entre os seus familiares e esperando, mas onde está Deus? Né? E aqui vemos no versículo 8, dizendo, portanto desci para livrá-los. Então, glória a Deus, este é o momento da ação de Deus, né? Desci quer dizer em que o Senhor dá início, irmãos, a uma transformação, a uma mudança, algo que vai ser mudado ali imediatamente, né? Porque chegou o momento de Deus estar fazendo. Então, ele diz, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Então, veja aqui, meus irmãos, o momento em que Deus desce, ou seja, o momento da ação de Deus, ele está descendo, né? Claro que isso aqui é uma forma de nós entendermos o momento em que o Senhor, nosso Deus, ele começa a agir, né? Usando aqui um verbo, né? Que nós usamos aqui entre os homens, mas para mostrar o momento da ação de Deus. Né? O segundo item, vemos aqui, Deus se levanta também, é o momento da ação de Deus, que está lá em Isaías 3, do 12 ao 15, ele falando também, né, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se em pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tem de vós que esmagais o meu povo e moei as faces dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos. Então aqui o Senhor, nosso Deus, falando em concordância com aquilo que Abacuque também estava vendo, né, a violência, gritando e não acontecia nada, mas aqui o Senhor, ele está dizendo, né, para aquela nação que ele estava assim atento e ele ia se levantar, né? O versículo 3 nos diz, o Senhor se levanta para pleitear e põe-se em pé para julgar os povos. Então é o momento, irmãos, da ação, da mesma forma que no tópico anterior, também, quando nós falamos que Deus desce, é o momento da ação de Deus, de que Deus começa a agir, que Deus começa a trabalhar e começa a mudar aquela situação que parecia que não ia ter nenhuma mudança, né? Aqui ainda, para complementar esse assunto, né? Deus se levanta, Isaías 28 e 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Então, é o momento da ação de Deus. O Senhor se levantará. Ou seja, aquela mudança, né, de ação, aquela mudança de atitude que parece que até aquele momento não estava acontecendo nada, mas agora chega o momento do Senhor nosso Deus agir. Isaías também, 33 e 10, também fala sobre isso. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Glória a Deus, o momento da ação do Senhor. Então, quando nós olhamos, né, para a nossa nação,
quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos muitas vezes para tudo isso que está acontecendo, né? As pessoas ignorantes, as pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento da palavra, estas pessoas não têm, né, essa compreensão e muitas vezes acha que isso vai estar continuando, né, desta forma, mas aqui nós podemos entender muito bem claramente, né, que chega o momento. Então Deus ele sabe o momento, a hora e por quê e quando, né? Então nós simplesmente confiamos no Senhor e descansamos no Senhor, porque Ele é justo, Ele é fiel e Ele sabe realmente, né, o que vai fazer. Aqui a ação começa, né? O terceiro tópico, o que me chama muito a atenção no profeta Joel, um, um livro, né, do profeta que tem apenas 3 capítulos, mas eu acho muito lindo o profeta Joel, porque é um livro em que mostra essa dinâmica, né? Então, é como se todo mundo, né, estivesse dormindo na rede, na cama, à vontade, e de repente escutam um estrondo, escutam um barulho, e aí começa assim uma ação tão grande, né, tudo acontecendo, uma coisa atrás da outra, e as pessoas perguntando, mas o que está acontecendo? O que é isso? Então, irmãos, o profeta Joel ele mostra muito bem claramente, né? Eu acho muito lindo esta forma que Deus usou o profeta para estar chamando a atenção ali daquele povo, né? Porque aqui um livro que mostra, tem um dinamismo muito grande, parece que você está dentro realmente, né, daquela batalha, daquilo que está acontecendo, daquela ação forte, né, acontecendo ali, você entende então que chega o momento, né? A ação está começando, a ação começa, né? Como vemos aqui, tocai a trombeta, clamai em alta voz, né, no seu santo monte, tremam os moradores da terra, porque é o dia do Senhor. E aí no versículo 9 vemos aqui essa ação, aqui esse dinamismo, né, do profeta, ele dizendo, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Veja, irmãos, aqui a gente sente, né, realmente essa ação de Deus, né, Deus agindo ali, naquilo que parecia estar estagnado, estar parado, então de repente toca a trombeta, né? Começa o clamor e começa aí essa correria, né? Porque é o Senhor que está fazendo. Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua enegrecerão, as estrelas retirarão seu resplendor, o Senhor se levantará, a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Veja aqui, irmãos, todo o exército do Senhor preparado para a ação, né, que está sendo desenrolada naquele momento, né? Porque poderoso é executando a sua palavra. Olha aqui a palavra de Deus sendo executada, Deus mandando. Então chega o momento, irmãos, né? Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Então veja como que é tão bonito o profeta Joel, ele trazendo, né? Então nos outros versículos também, os irmãos que quiserem podem ler esse capítulo inteiro de Joel, é muito lindo porque ele mostra, né, toda esse dinamismo da ação começando, né? As pessoas antes, o momento antes, né, perguntando, e agora, né, por que não está acontecendo nada? Ou seja, aqueles que são justos, que querem ver as coisas acontecendo,
e parece que não acontece, mas aqui o Senhor nosso Deus, né, a ação começa, glória a Deus, e a ação continuará. E eu selecionei aqui Mateus 5, do 13 ao 12. Parece, né, que aqui não há nenhum dinamismo, conforme nós vemos lá em Joel, mas existe sim, irmãos, porque a ação ela vai continuar, porque nós podemos estar vivendo este momento de as primeiras partes aqui destes versículos, né? A parte A. Agora, a parte B é aquilo que vai acontecer através dessa ação que vai ser continuada, porque o Senhor Jesus, ele inicia aqui o seu sermão, falando sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque é o momento em que alguém está vivendo, nós estamos vivendo, pode ser que a igreja esteja vivendo nesta situação, mas a parte B do versículo diz, porque deles é o reino dos céus. Então é a ação que vai continuar, irmãos, né? A ação começa e ela vai continuar. Aqueles que choram, eles serão consolados, né? A ação continuando. Aqueles que são mansos aqui na terra, eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça. Olha aí, irmãos, mais uma vez falando, né, desses questionamentos. Até quando, Senhor, isso vai ser assim, né? Até quando este problema vai estar entre nós? Até quando esta enfermidade, essa situação de pandemia, essa situação de corrupção, essa situação de apatia, essa situação de muitas vezes problemas espirituais dentro das igrejas, até quando? Mas o Senhor, ele está dizendo, olha, vocês serão fartos, né? Porque vocês estão esperando em Deus e a ação ela vai continuar. Os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, que nós possamos descansar no Senhor, né? Tenha a certeza, porque assim como o Abacuque questionou, até quando, Senhor? Nós vamos ficar gritando desse jeito? Até quando eu vou ficar chorando? Até quando eu vou ficar me lamentando, Senhor? Mas a palavra de Deus diz que ele desce, que Deus se levanta para julgar os povos. A ação começa com aquele dinamismo grande, com aquele estrondo, com aquela voz de trovão, de relâmpago. Começa-se a ação e essa ação continuará até o fim, para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você possa estar descansando no Senhor e saber que o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é aquele que entra na ação para fazê-la realizar para a honra e glória do seu santo nome. Vamos orar e pedir que o Senhor nos guarde. Bendito Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos. Te pedimos que abençoe a vida de cada um, cobrindo a cada um com o teu sangue, abençoando a cada família, para que possa esperar em ti e crer em ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.